Vibe Mundial FM. Há 30 anos a gente trabalha com odontologia, e como a doutora disse no começo, são 9 aqui na rádio, mais 30 de experiência clínica, né? E a gente, durante esses 30 anos, nós aprendemos a lidar com a ansiedade do paciente, as expectativas dos nossos pacientes, do público em geral, né? As pessoas procuram odontologia não só por uma questão de dor, né? Mas ela procura odontologia por uma questão estética. E hoje, né, por vários motivos, a questão estética acaba muitas vezes até ultrapassando alguns limites, né? Alguns limites até limites éticos, né? E a gente acaba tendo que aprender a conviver com essas situações. Então, o paciente nos procura para determinado tratamento estético e a primeira coisa que a gente procura saber é aonde que o paciente deseja chegar, o que que ele quer para ele, o que que ele quer da vida dele e o que que ele espera do tratamento odontológico. E a gente, dentro daquilo que ele nos traz, a gente procura avaliar, né, por umas questões, né, técnicas. Então, muitas vezes o paciente, eu quero ter um sorriso bonito, mas eu quero ficar com os lábios preenchidos, enfim, algumas situações que deixam a pessoa mais rejuvenescida. Mas existe, para tudo isso, existem limitações. Então, não adianta você ter o desejo de ter os olhos verdes ou azuis e os seus olhos são castanhos. Então, existe para tudo na vida, tem essa limitação. Então, cabe a nós profissionais ter esse controle, trazer o paciente para a realidade dele, a realidade nossa, né? Eu falei de limitações do paciente, mas tem as limitações nossas, né? Até a odontologia avançou muito nesses últimos 30 anos, o que era possível quando a gente se formou. Hoje é outra realidade, a gente consegue ir muito mais além, com muito mais segurança, mas mesmo assim existem as limitações e a gente tem que ser ético, verdadeiro e mostrar para o paciente qual é realmente a possibilidade do que ele quer, do que ele sonha. A gente fala de controle de ansiedade, eu como cirurgião, eu faço esse controle da forma medicamentosa. O paciente chega para operar e está muito nervoso, muito ansioso, eu consigo medicá-lo para poder fazer o procedimento de forma mais tranquila. Mas um paciente que procura por uma questão estética, esse controle da ansiedade, essa expectativa dele de encontrar um tratamento, aquilo que ele mais deseja, a gente tem que controlar, porque muitas vezes acaba sendo frustrado, né? Isso que acaba nos deixando também muito triste, porque o paciente acaba esperando mais daquilo que é capaz de atingir e ele acaba se frustrando. Por isso que o planejamento e mostrar para o paciente exatamente o que está sendo proposto é extremamente responsável e profissional. E não iludir aquele paciente de uma forma como se fosse uma venda, que não é isso que a gente propõe e tem como pilar na nossa profissão. Deixa eu aproveitar o gancho para abrir o parênteses aqui, que muitas vezes o paciente, ou o profissional, aliás, o profissional na ânsia de conquistar aquele paciente, conquistar aquele tratamento, fazer aquele orçamento, o orçamento da minha vida, né? Vou fechar um grande orçamento. Ele acaba deixando de lado o que é o principal, que é o compromisso com a ética. Então, ele acaba ofertando, vendendo para o paciente aquilo que é inatingível. E isso acaba frustrando bastante o paciente, enfim, acaba deixando ele bem triste com relação e acaba meio condenando a nossa classe, né? Acaba generalizando por questões, por uma falta de mau profissionalismo, eu acabo entrando no meio desse bolo todo. A gente está comentando isso hoje porque veio à tona uma reportagem que muitos de vocês podem ter visto a respeito de tratamentos estéticos definitivos. Exatos. E isso, claro que nos deixa chateado quando a gente vê, como o Dr. Gabriel falou, parece que põe todo mundo na mesma panela.
E não é verdade, né? A gente tem muita ética e muito profissionalismo em tudo aquilo que oferece. Em relação à harmonização orofacial que nós estamos falando, nós fazemos tudo dentro da limitação do que o Conselho Regional de Odontologia, por lei, nos permite. Quem faz isso na Jade Odontologia é a doutora Simone, uma profissional extremamente competente, especialista de diploma em harmonização orofacial e ortodontia. Ela tem as duas especialidades e faz dentro do que é permitido na odontologia, pelo CRO. Existe uma resolução do Conselho Federal de Odontologia que permite com que o cirurgião dentista atue em determinadas áreas. Nenhum dos procedimentos que a gente faz, que é permitido pelo cirurgião dentista, nenhum procedimento, primeiro, não é definitivo. E segundo, é minimamente invasivo. A gente não faz cirurgias na face, né? Não. Então, o que é permitido para nós é a aplicação do Botox, né, a toxina botulínica, E os preenchimentos faciais. Isso não quer dizer, que nem a doutora Márcia fala, não quer dizer, assim como na medicina, não quer dizer que todo médico está habilitado e pode fazer uma cirurgia plástica. Não. Não, aquele que é especialista em Só faz cirurgia plástica o médico que tem especialidade em cirurgia plástica. E ele não vai se aventurar em outras áreas, assim como nós dentistas também. É a mesma coisa. Exatamente, que faz um cirurgião plástico, faz parte de uma academia de cirurgião plástico. E assim na odontologia tem. E na odontologia tem a questão, né, assim, questão legal, mas só pode fazer esse procedimento quem realmente é especialista. Exato, e eu acho que isso veio muito à tona e cresceu demais, porque os olhos do mundo todo, né, e não diferente aqui do Brasil, se voltaram para a internet. E já que todos nós ficamos agora necessitando, né, nessa nova forma de viver, que em casa, esperando tudo isso passar, a pandemia. E então todo mundo se voltou muito para a internet. E aí é uma oferta de muitas coisas e de muitos tratamentos milagrosos, e não é só na área da harmonização orofacial, mas também das facetas, das lentes de contato. Eu nunca recebi dos alinhadores invisíveis. Alinhadores em moda, né? Então assim, hoje só se fala nisso. E aí os resultados maravilhosos do Instagram, as pessoas muito felizes, mas a gente tem um olhar que nem sempre aquilo que está ali na foto é tão verdade, tão real e tão bonito como se mostra ali depois de tantos filtros. Mas ao público isso enche os olhos e as pessoas chegam. Eu acho que nós nunca recebemos tantas pessoas chegando com os dentes absolutamente bonitos e falando, doutora, e sobre as lentes de contato? Eu brinco com a pessoa e falo, para quem? Né? Só se for para outra pessoa, porque para aquela... Então, aquela pessoa até que tem os dentes alinhados, bonitos, e me pergunta sobre lentes de contato. Então, quer dizer, isso só pode ser essa oferta tão grande de informação da internet, das redes sociais, que enchem os olhos e as pessoas querem igual. Então, elas chegam querendo igual, a qualquer custo, né? Dentes brancos iguais. Iguais como? Com apenas um clareamento. Assim, cada um tem o seu limite. Sim. Então, é isso que a gente hoje veio falar aqui. É em cima da ética, sempre que a gente vai pautar. Até mesmo os implantes dentários, que é outra história muito séria, né? Então, vou deixar um conselho, né? Aí é meio que já batido, né? O barato sempre sai caro. Então, se você deseja procurar um procedimento dessa que a doutora falou, sobre estética, procure sempre um dentista credenciado, um dentista capacitado, um dentista certificado, né? Um profissional, um especialista, porque realmente o barato sai muito caro. Vibe Mundial 95 FM.